Olá, amigos! Hoje, dia 15 de novembro de 2017, há 228 anos atrás, foi proclamada a República Federativa do Brasil. Que beleza, hein? Que maravilha! Aí pra frente, tudo deu errado. Eu vi você como ex-militar, você tá falando que o Marechal Deodoro fez uma cagada? Foi. Ai, Jesus, Jesus. Ah, então era melhor ser monarquia? Não. Não. O Brasil tem síndrome de colônia, gente. Você vê, até hoje a gente sofre desse problema, né? A gente sofre desse problema de síndrome de colônia. Eu vi de todas essas empresas que vêm pra cá, enfim. Vou voltar um pouquinho na história para contar para vocês. 1822, o príncipe se regente todo cagado às margens de Ipiranga. Vai saber se era só um piriri ou realmente ele estava com medo, porque eu tinha uma ordem de prisão para ele voltar para Portugal, né? Ele vai lá e proclama a independência ou morte. Depois de 9 anos ele volta para Portugal. Esse país é uma piada, cara. A revolução do príncipe regente, quer dizer, a revolução de cima para baixo. Mas, cara, é muito hilária a história do Brasil. 1822, um lapso de tempo, um hiato de tempo. A tia-avó não, porque é a filha, né, do filho dele. A princesa Isabel proclama a Lei Áurea, né? Ela promulga a Lei Áurea. A carta de alforria e a Lei Áurea, enfim, para todos os escravos, da carta de alforria para todos os escravos. Quer dizer, vai totalmente contra os interesses capitalistas dos senhores feudais. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso incomodou muita gente, né? Dom Pedro, vamos falar, Dom Pedro II, o pai dela, filho do Dom Pedro I, é um cara que trouxe muitas coisas para o Brasil. Por isso que os monarquistas, né, os conservadores querem a monarquia de volta. Cara, ele fez abriu o Banco do Brasil, né? Fundou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o quarto banco mundial a emitir títulos, a emitir dinheiro. A telefonia trouxe para o Brasil, quer dizer, é um cara muito avançado. Você vê o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, enfim, era uma das sumidades. O Brasil nessa época realmente ele era economicamente superior aos Estados Unidos. Então vamos pensar assim, então nostalgicamente era melhor, mas na prática não. Até que o povo estava um pouco insatisfeito com algumas situações, né? É guerra para cá, guerra para lá, e quem eram os linhas de frente nessa história era o exército, né, cara? Tinha a revolta do Paraguai, a revolta cisplatina, a guerra do Paraguai principalmente. O Brasil chacinou os paraguaios. Sempre tem uma visão assim, cada um tem uma visão das coisas, né? Mas não falam que invadiram o sul e também fizeram uma chacina com os paraguaios. E enfim, o Dom Pedro II falou, Marechal não, General Deodoro, né, da Fonseca, que é o que foi lá e resolveu, tocou, foda-se, e enfim, recuperou o território e, com o financiamento da Inglaterra e a Tríplice Aliança, Uruguai e Argentina, rebentaram com o Paraguai. Fato, história, isso é fato. Tentar ser mais sucinto para não ficar um negócio maçante, né? E por que eu tô falando de Inglaterra? Império, colônia, né? Mas nós éramos colônias de Portugal, não, mas a Inglaterra estava economicamente em uma pujança enorme, graças à Revolução Industrial, tecnologia, inovação. Você percebe a mesma conversa? De lá e hoje, como é que é a mesma conversa? Então eles impuseram que o Brasil decretasse a liberdade dos escravos, a Lei Áurea, enfim, a princesa Isabel, a abolicionista, foi lá e libertou. E com um programa de reinserção social fantástico, assim, pé na bunda de vocês não têm agora porra nenhuma, alimento, comida, escola, moradia, nada. Pegou os escravos e soltou. Muitos inclusive pediam, pelo amor de Deus,
para voltar a trabalhar, por ter um local para morar e por pão e leite. Cara, então daí que vem toda essa, sabe, esse problema social que nós enfrentamos, até a própria situação de preconceitos sociais, preconceito contra o negro, enfim, vem muito disso, enraigado. É a tal da síndrome de colônia. Porra, Marechal Deodoro, puta, e o exército só tomando paulada, cara. Guerra dos Canudos no norte, no Nordeste, Alagoas, Paraguai, enfim. O conselheiro, como é que era o nome dele mesmo? Enfim, da Guerra dos Canudos lá, o Antônio Conselheiro lá, enfim. O exército foi lá e arrebentou. Onde tinha revolução, o exército ia lá arrebentar. Enquanto isso, estava seu Dom Pedro II e os almirantes da Marinha colhendo louros nos palácios, em festa, explicou. O exército ficou puto, velho. Falou aqui, não. Isso que Marechal Deodoro e o Dom Pedro II era parça, hein? Eram parça. Aí o Marechal chegou lá e ó, pau! Tchau, Dom Pedro. Proclamaram a República Federativa dos Estados Independentes do Brasil. Olha que maravilha, que nome bonito. Deram um pé na bunda. Aí começou a nossa república, Marechal Deodoro, primeiro presidente do país. Um ano depois, o almirante da Marinha lá tomou Rio de Janeiro. Olha, vocês vão continuar essa patifaria? O povo tá pedindo. Virou todos os canhões pro Palácio do Catete lá. Falou, ó, senhores, a situação é a seguinte: ou você sai ou a gente vai arrebentar com tudo isso aí. E aí, mano, depois ele pegou e foi embora. Falou, ó, melhor então a gente sair fora, né? Sair fora, vamos sair fora porque o bicho pegou pro nosso lado. Aí continua a República Democrática Brasileira e todas as mazelas que nós vemos até hoje. Que história bonita de um povo bacana, que luta, né? Você vê quantas manifestações o povo conquistou, graças à democracia, graças à República.